Bom, meu querido, minha querida, vamos aí então para o gráfico marcar a estrutura operacional, ok? Primeiramente, você tem que entender onde é que o preço está, ok? Lembra da narrativa? A gente tem que construir uma narrativa. O preço eu sei que está aqui parado, aqui, ó, parado e andando, tá? Então, o que eu tenho que construir? Uma narrativa. Eu vou lá para o gráfico diário para construir a minha narrativa. Saber se identificar num gráfico macro, ok? Então, de primeiro momento, a gente vai marcar esses topos, ok? Esses topos mais relevantes e os fundos, não todos eles e nem todos eles lá para cima. A gente só vem aqui, ó, nesse último topo aqui, ó, que é o mais próximo possível que está do preço ali, ó. Beleza? Marquei ele aqui, tá? Eu vejo o que tem mais lá para trás. Eu também posso ir marcando tudo se eu quiser, tá? Se eu quiser, eu posso ir marcando tudo. Mas nem tudo vai ser tão assim relevante, tá, galera? Eu vou marcar só até aqui, porque como é um gráfico diário, ele vai demorar para chegar lá, tá? Ele vai demorar. Agora eu vou aproximar aqui e eu vou marcar a partir desse último fundo aqui, tá? Claro que eu ensinei vocês a olhar para a esquerda, para vir ver o que tem lá para a esquerda, se tem algum fundo de correlação lá também, tá? Então poderia fazer isso, só que eu só quero trabalhar nessa estrutura, não preciso sair marcando tudo. Lembrando, é um gráfico diário, tá? Marque somente as extremidades. Lembra que se tiver dificuldade em marcar isso aqui, eu já ensinei lá no módulo de região de liquidez. Vai lá e revisa aquele módulo, ok? Tem aí também pro MetaTrader tem um indicador chamado zigue-zague, ok? Zigue-zague que ele faz a mesma coisa que o detector de topo e fundo do Profit Chart faz, ok? Então aqui eu já sei num gráfico diário que eu estou dentro dessa estrutura aqui, tá? Beleza? Então é aqui que eu vou trabalhar o meu Trade System. Agora eu vou lá para um gráfico de 4 horas, ok? Para fazer aqui algumas marcações. Eu tenho esse fundo relevante e aquele topo lá, ó. Aquele topo lá, tá? Ele foi rompido? Não foi rompido. Ele foi testado e rejeitado. Então eu tenho aqui, ó, em correlação com esse fundo aqui, e aqui também. Olha só que interessante isso aqui. E aqui eu vou marcando. Lembrando que é gráfico de 4 horas. Depois a gente vai dar a última lapidada no gráfico menor. Beleza? Eu estou marcando todo o fundo e todo o topo do 4 horas. Tá? Todo fundo, todo o topo válido. O que foi rompido eu não marco esse aqui por quê? Porque esse aqui foi rompido. Fechamento de barra é o rompimento, eu considero. Aqui teve fechamento de barra para eu deletar essa linha aqui? Não. Teve só um pavio cutucando. Então, eu ainda mantenho aquela linha lá. Beleza, 4 horas eu vim. Lembra, eu estou construindo uma narrativa para entender a estrutura do mercado. Agora eu vou para os 60 minutos. Ó, os 60 minutos tá dentro de uma estruturinha aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado com o seguinte. Eu tenho que sempre olhar para o lado esquerdo e nunca somente também para essa última pernada aqui. Eu falo para vocês, a última pernada que vale. Mas, às vezes, essa última pernada está dentro de uma maior. Qual que é a maior? Essa aqui, que inclusive está validada com isso aqui. E, olha só. Olha só, ela tem esses topos aqui, ó. Todos esses topos aqui. Aqui também tem um topo que ela rompe lá, ó. Rompeu aqui. Então ela está validada com um choque e com um boss aqui. Aqui teve o boss e aqui o choque. Então eu vou considerar desse fundo até aquele topo lá, ó, para mim marcar os meus pontos de interesse agora. Porque eu sei que aqui dentro é só um fundo e lá é o topo extremo e aqui é o fundo extremo. Então, qual que é a estrutura que eu marco? É desse fundo aqui, desse fundo até lá em cima naquele topo. Essa é a minha estrutura. Ok? Eu vou fazer ela mais grossa para você entender melhor. Ok? Essa é a minha estrutura. Essa é a minha pernada que está valendo. Ok? Isso aí você vai se desenvolvendo ao longo do tempo, entendendo, fazendo as aulas de SMC, entendendo de estruturação de preço, etc e tal. Tá? E nas aulas ao vivo você vai praticando junto comigo lá. Teve dúvida? Coloca lá no chat geral lá também a tua dúvida, o teu print ou o teu vídeo, que nem eu te falei aí mais para cima que tem um exercício para você fazer, tá? Agora o que eu vou fazer? O que eu, Cris, faço? Tá? Eu não saio operando aqui nem nada, porque aqui não é o meu POI. A minha estrutura operacional eu já defini, tá? Agora o que eu preciso de definir? O meu POI, meus POIs, né? Que são os pontos de interesse na venda e os pontos de interesse na compra, para eu demarcar eles, certo? Então, essa é a estrutura que eu tenho e você vai fazer isso em todo e qualquer ativo do mundo. Procurar a última estrutura válida com base no gráfico, vindo construindo uma narrativa com base no gráfico, né? Vamos lá, gráfico
diário, pode ser o diário, tá? 4 horas, depois 1 hora e depois 15 minutos, ok? Agora o que faltou para mim aqui? Se eu estou nos 60 minutos, que é 1 hora, faltou 15, exatamente. Então a gente já passou pelo gráfico diário, marcamos as regiões de liquidez externas, né? Os topos e os fundos mais relevantes. No 4 horas a mesma coisa e numa hora a mesma coisa. Agora a gente identificou pelo 1 hora uma região mais macro aqui, tá? Então tudo isso aqui foi de uma região mais macro. Agora aqui numa hora eu percebo que eu tenho outros fundos aqui embaixo, ó, que eu posso ir colocando também. Caso o preço ele derreta, a gente não tem controle disso, ele pode vir derreter total, tá? A gente coloca aqui também. Vamos ver o que mais tem para marcar aqui. Mas não tem mais muita coisa não, tá? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho aqui um rompimento desse fundo, tá? Então eu venho aqui e coloco a linha tracejada, que pode vir e retestar aqui. Isso aqui é muito importante também, tá bom? Então é isso, numa hora. Agora o que faltou? O gráfico de 15 minutos para mim lapidar melhor aqui, ok? Então eu vou por 15 minutos e agora eu começo a perceber aqui, ó. Olha só isso aqui. Depois vocês vão entender isso aqui. Olha só isso aqui. Eu estou nesses fundinhos aqui. E o que os grandes players estão fazendo aqui, ó, nesse ponto? Estão usando esse fundo como fundo de indução, para que quando volte, eles induzam a galera a comprar. Olha só se não é duas barrinhas de indução para você comprar. Ah, mas funcionou, Cris. É aquilo que eu falo, vai funcionar. Mas ele só vai acelerar forte depois que ele vir aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Rapar a liquidez da galera toda. Rapar a liquidez da galera toda. Entendeu? E lá em cima, ele não construiu nenhuma liquidez. Só tem um topo apenas. Só tem um topo ainda. Tá? Só tem um topo. Não tem um topo de referência para ser o topo de indução. Para daí criar liquidez em cima. Induzir o povo tudo a vender. Cria liquidez em cima. Vai, anda, se desenvolve. Se vai andar lá para baixo, que se ferre. Anda, pode andar. Eu sei que já tem liquidez em cima para ser consumida em algum momento. Depois, quando for lá consumir, vai dar o melhor trade na venda. E aqui a mesma coisa, vai dar o melhor trade na compra. Não sai comprando no óbvio, como eu já falei. Não compra óbvio, porque se fosse para funcionar, já teria subido aqui, engatado uma grande tendência. Mas olha o que acontece, começa a cair. Tá? Por quê? Eles sabem que tem gente vendendo nesse gatilho, então eles só sobem o preço para capturar também a liquidez dessa galera. Cara, se eu fosse explicar tudo e narrar tudo de liquidez aqui, teria liquidez aqui, teria lá em cima também, já quem vendeu deixou aqui. Só que eu só foco nos pós, nos pontos de interesse, próximo aos pontos de interesse. Na manipulação de mercado. Só quero falar de manipulação de mercado próximo dos pontos de interesse. Eu poderia botar num gráfico de 1 minuto e ver liquidez aonde for, cara. É como eu falei, lá no SMC ele fala de liquidez por tudo quanto é lado no gráfico. Só que qual é o melhor ponto para olhar a liquidez? Primeiro, construir a narrativa do mercado, que é o que eu te ensinei. Construir essa pernada aqui, ó. Fazer isso aqui acontecer. Você conseguir ter e desenvolver esse dom de gostar de analisar um gráfico, gostar de analisar uma estrutura. Sem fazer isso aqui, não adianta ir para a parte prática, que é, na verdade é a parte prática isso, não adianta ir para a parte operacional, porque senão você vai fazer um operacional todo cagado, me perdoa a palavra, porque não vai saber se localizar qual é o melhor ponto de compra e qual é o melhor ponto de venda dentro dessa pernada, que foi uma pernada de alta. Então, eu tenho que me preocupar com o quê? Saber qual que é a força vigente. É uma pernada de alta, tem poder para compra. Então, se eu quero comprar, tem que ser no meu POI. Ele vai estar localizado exatamente aqui, tá? Exatamente aqui ele vai estar localizado. E o meu POI na venda, aqui já fez um choque. Beleza, validou o topo lá de cima. Enquanto não tiver o choque, não valida topo. Para mim botar um POI lá em cima. Por mais que em alguns momentos eu coloque antecipadamente, mas se não validar eu não entro naquela região. Então o meu POI vai estar entre a região do 7,5 até o 100%, ok? Que é onde eu vou olhar daí sim a manipulação acontecendo aqui. E daí sim eu vou olhar a manipulação acontecendo aqui do 0 ao 23 aqui. Se tiver aqui acontecendo, ó, eles já estão ciscando próximo na região do 23 para jogar o preço para baixo. Então lindo e maravilhoso isso aqui. Já no par de moeda EURUSD. Podemos pegar uma compra aqui? Validando o volume depois, tá bom? Então é isso, galera. Agora a próxima aula vai ser sobre o POI, como detectar o POI, beleza? A estrutura eu já te ensinei, já venho te ensinando a fazer isso, tá? Venho te ensinando a fazer exatamente isso aqui que eu fiz. Você vai ver muito eu começando a deixar essa linha mais grossa aqui.
para te referenciar também como aluno, mas também para me ajudar a detectar também aí. Por mais que eu já saiba, eu já faça isso de olho, mas ela serve como um indicativo. Opa, o preço andou muito forte para cima, ele só, aqui foi o que? A eliminação de quem estava vendendo aqui, criou liquidez muito em cima, e aqui, ó, eu passei numa aula que aqui foi o melhor ponto para vender, ó. Ó, 15 minutos. Plaft. Olha só que coisa linda, cara. Essa venda ali. Só foi lá e limpou toda a liquidez que tinha daqui de cima acumulado em cima. Ok? E aí, Blaft. Tá? Então vamos para a próxima aula, que é o POI.